Bom dia, alunos. Vamos dar continuidade, então, no ensino da artes. E hoje o tema é materiais perecíveis na arte. A gente vai ver os materiais que Sônia Gomes, a artista que a gente está estudando, utilizava, certo? A Sônia Gomes, como eu falei, ela utilizava materiais que nem sempre são comuns em obras de arte, já que por muito tempo os artistas privilegiaram outros tipos de materiais mais duráveis, como a tinta a óleo, o mármore e o bronze, já que eles duravam bem mais tempo. A partir do século XX, alguns artistas passaram a desafiar muitas convenções sobre o que poderia ou não ser aceito em arte, abrindo espaço para o uso de objetos do cotidiano e de elementos até então pouco valorizados na produção de suas obras de arte. Ao optar por materiais perecíveis, ou seja, aquilo que não dura muito, que pode estragar ou apodrecer, né, que é o caso dos tecidos, rendas e bordados, que a gente vai estudar hoje, na produção de seus trabalhos, Sônia Gomes transforma esses elementos do cotidiano e cria significados diferentes e originais para eles, certo? Então a gente vai estudar os três que eu falei: tecidos, rendas e bordados. Vamos iniciar pelos tecidos, tá? Um tecido é basicamente o resultado do entrelaçamento de fios ou de fibras. Hoje existem muitos processos mecânicos e automatizados para fabricar tecidos, mas a forma mais tradicional de produzi-los é manualmente, como antigamente, tá? Com a ajuda de um tear, um aparelho para a produção de tecido feito de madeira. Esse trabalho manual é feito pelos artesãos que muitas vezes, além de produzir o tecido, criam peças de artesanato, que atualmente podem ser encontradas tanto no comércio local, quanto em galerias, museus e outros espaços de divulgação da arte. Para criar a estrutura do tecido, um conjunto de fios do mesmo tamanho é preso e esticado longitudinalmente no tear, formando aquilo que chamamos de urdidura. Depois, outro conjunto de fios, chamado de trama, é entrelaçado no sentido transversal da urdidura. Em um movimento, dá origem ao tecido, do jeito que vocês estão vendo aí na imagem, certo? Os fios usados para tecer são feitos de fibras, que podem ser naturais, ou seja, vegetal, animal ou mineral, artificiais ou sintéticos. Um exemplo de fibra natural de origem vegetal é o algodão, que vocês conhecem. Bastante utilizado na produção de roupas. Já as fibras naturais de origem animal podem vir da secreção glandular de alguns insetos, que é o caso do bicho da seda, tá? Ou da lã retirada das ovelhas, que é o caso de pelos de animais. As fibras naturais minerais, por sua vez, podem vir de matérias-primas, como o carbono e o amianto. Este último, proibido em muitos países, por comprovadamente causar diversas doenças nas pessoas que trabalham com ele, inclusive pulmonares, tá certo? As fibras artificiais, como a viscose e o acetato, são produzidas em laboratório com matérias-primas naturais, como a celulose extraída da madeira, enquanto as fibras sintéticas, como o poliamida e o poliéster, são elaboradas de derivados do petróleo. Para transformar a fibra em linha, é preciso fiá-la, ou seja, torcê-la aos poucos até transformá-la em um fio. Atualmente existem máquinas de fiar manuais ou automatizadas, certo? Com o avanço da tecnologia, elas deixaram de ser só manuais e passaram a ter um aspecto mais automático também, tá bom? A renda, por sua vez, é um tipo de tecido fino e delicado que se caracteriza pelos desenhos formados por sua trama mais aberta. Cheio de pequenos furos, tradicionalmente, as rendas são produzidas manualmente, com diversas técnicas e diferentes ferramentas. A renda Nhanduchi, por exemplo, criada pelos indígenas Guarani do Paraguai, é produzida com linha e agulha de costura, a partir de um pequeno tear circular. Seu nome vem da palavra Guarani Nhanduchi, que significa teia de aranha.
em referência aos desenhos formados pelos nós e pelo entrelaçamento dos fios. Outro tipo de renda produzido com a linha e agulha de costura é o renascença, originado na Europa, mas especificamente em Veneza, na Itália. Chegou ao Brasil no período da colonização. Para produzir a renda renascença, primeiro é necessário desenhar um molde e prendê-lo a uma espécie de almofada que torna o trabalho mais estável. Depois, alinhava-se o risco com um lacê, um tipo de fita plana de algodão, para então passar a agulha com a linha nas áreas vazadas, formando a renda. No Brasil, existem vários polos de produção da renda renascença. Um dos mais famosos é o da região do Cariri, na Paraíba. Nesse território, formado por municípios como Monteiro e Camalau, cerca de 20% da população feminina trabalha com a produção e a comercialização de renda. Várias dessas mulheres estão organizadas em uma associação ou cooperativa, que ajuda a fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e valorizado. Além das agulhas, outra ferramenta usada para fazer renda são os birros, um tipo de peso de madeira que dá nome à renda de birros, típica de Florianópolis, em Santa Catarina, mas presente em outras regiões litorâneas brasileiras. A renda de birros também é confeccionada sobre uma almofada chamada rebolo. Sobre ela é posicionado o desenho, feito em um cartão chamado piquê, que é demarcado por furos. Para produzir a renda, começa-se usando alfinetes para prender os fios de linha na almofada. Depois, estes são movidos com a ajuda dos birros para formar o desenho da renda. Essa movimentação é bastante rápida e produz um som muito característico. E agora vamos conhecer os bordados, que é um tipo de decoração em tecido feito com agulha e linha, à mão ou à máquina. Tá? A técnica surgiu durante a Antiguidade, entre os povos como os babilônios e os egípcios, com o objetivo de ornamentar vestimentas. Posteriormente, durante a Idade Média, tornou-se bastante popular na Europa entre as mulheres. No bordado manual, costuma-se usar um bastidor, que é essa parte arredondada esférica que vocês estão vendo, tá? Uma espécie de moldura de madeira ou de plástico, para deixar o tecido esticado. Depois, risca-se a imagem que será bordada e se usa uma linha e agulha para criar os pontos que vão contornar e preencher o desenho. Existem muitos pontos de bordado e a escolha daqueles que vão ser usados em cada parte do trabalho pode alterar bastante o seu resultado. Os fios usados para bordar podem ser os mais variados: de algodão, de seda, de linho, de rafia, de ouro, de prata ou ainda de fibras sintéticas, como o nylon, o acrílico e o celofane. Além dos fios no bordado, pode-se usar lantejoulas, canutilhos, pérolas, pedras preciosas, contas de vidro ou de madeira, sementes, conchas, entre muitos outros elementos, certo? Como vocês vão ver agora. Atualmente, tem conquistado cada vez mais espaço entre os artistas contemporâneos, que muitas vezes se apropriam de elementos desse processo artístico e os subvertem para criar suas obras de arte. Um exemplo disso é a artista Rosana Paulino, que se apropria dos materiais típicos do bordado, como os bastidores, para criar obras que discutem questões relacionadas à violência contra a mulher, ao preconceito e ao papel da mulher na sociedade, como vocês vêem na imagem, certo? Segue então a agenda, no qual vou receber na próxima aula. Até mais!